Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Murilo. Galera, deixa eu compartilhar aqui a aula. Pessoas, esperar 2 minutinhos, ver se mais alguém chega, galera, pra não ficar picotado. Alguém tem alguma dúvida da aula passada, do conteúdo passado? Conseguiram responder todas as questões? Acho que na minha bolsa tem. Galera, sobre a aula passada, se ficou alguma dúvida, se alguém quiser extrair, tirar alguma dúvida aí, conseguiu responder todas as questões, acertou tudo? Boa, tranquilo? Não tem dúvidas. Bom dia. Então vamos lá. A aula é sobre vegetação. A aula é sobre vegetação, galera. Então, o que a gente tem sobre vegetação aí? No mesmo esquema que a gente viu a aula passada sobre clima, a gente tem uma perspectiva global da vegetação e depois uma perspectiva da vegetação no território brasileiro, né? A gente tem algumas especificidades no território brasileiro que dá para a aula seguinte. Como a gente vai ter tempo, eu emendar uma aula na outra, para não ficar muito longo, a gente faz as duas aulas separadas de acordo com a proposta do livro. Então vamos lá. Então, sobre vegetação, está muito bem pontuado no livro, eu peguei as imagens do livro para conseguir explicar melhor para vocês. Tentei resumir o máximo, tentar tirar o sumo do que já é resumido no livro. Então, a vegetação ela é condicionada à adaptação de condições climáticas, solo, luz, umidade, disponibilidade de água no solo. Na imagem que a gente tem acompanhando o início do texto, a gente tem uma estratificação da vegetação,
de acordo com sua latitude, né? Você tem a latitude, ela cresce a partir da linha do Equador. Na linha do Equador, a gente tem as chamadas latitudes baixas e quanto mais longe, mais próximo das regiões polares, as latitudes mais altas, o que é indiretamente proporcional ao porte da vegetação, né? Quanto mais longe da linha do Equador, a gente vai ter uma vegetação menos densa, com altura menos elevada das plantas, e altura menos elevada e a densidade menor também das plantas. Então, a gente tem um extrato da vegetação, desde as regiões polares até as áreas tropicais, até as áreas equatoriais e depois até as regiões polares ao sul. Então, a vegetação é estratificada de acordo com o tipo climático no qual ela está inserido. No caso da vegetação de clima de montanha, essa estratificação vai acontecer de acordo com a altitude, justamente porque o clima vai ser influenciado pela altitude da montanha. A gente já viu isso quando estudou sobre as questões climáticas. A vegetação ela pode ser um recurso para a economia, utilizado como matéria-prima, fonte de energia, produção de alimentos, e para a farmacologia, como fonte de energia, ela pode ser queimada e transformada em energia térmica. A gente tem a extração de diversos tipos de sementes, diversos tipos de castanhas para ser utilizado como alimento, ou como componente alimentar. Muitos países, muitas regiões vivem do extrativismo vegetal, e a gente tem a produção de madeira e celulose como uma matéria-prima importante para a economia de algumas regiões, inclusive países desenvolvidos como o Canadá utilizam muito o extrativismo vegetal como recurso econômico, né, para o desenvolvimento de economias regionais ali na região do Canadá. A farmacologia, pela diversidade, as regiões tropicais vão ser mais beneficiadas, né, pela diversidade biológica. Por sinal, não sei se eu já falei com vocês, mas a Índia, que tem lá no seu território florestas tropicais, ela é considerada hoje a farmácia do mundo, justamente pelo desenvolvimento da indústria farmacológica, né, da região indiana ali. Os recursos vegetais contribuem muito para essa indústria, né, como matéria-prima. Muito bem, então a gente tem a vegetação, um quadro, um mapa de vegetação do âmbito global, que é o que a gente tem aqui no livro aqui. A gente tem os extratos da vegetação, que foi mostrado no esquema anterior, sendo representado nesse mapa aqui, né? Aquilo que eu já falei sempre sobre a questão das florestas equatoriais na linha do Equador e os desertos nas regiões dos trópicos, né? Salvo duas exceções que a gente tem, que é a região do Sudeste Asiático, que da Índia e da China, devido às monções de verão, que carrega muita umidade para essa região, e essa umidade é retida pela cordilheira do Himalaia, você vai criar uma condição aqui de floresta mais densa e floresta mais fechada. Na região sul, no Trópico de Capricórnio, a gente tem a região central do Brasil aqui, influenciado pela dinâmica dos rios voadores que transportam umidade e chuva para essa região em pelo menos metade do ano, né? Então, a gente tem esses estratos da vegetação mostrado na imagem aqui. Florestas tropicais, depois a gente vai ter florestas equatoriais, depois tropicais, a gente vai ter desertos, florestas temperadas, até chegar às taigas e às tundras na região polar norte. Tá. Perdido aqui no chat, não autorização para ela entrar. Mas vamos lá. Então, o livro de vocês traz especificando cada um tipo de vegetação. A tundra, então, ele faz uma ordem, né, das regiões polares para as regiões equatoriais, para as regiões mais quentes. A tundra ela é composta por links, associação entre fungos e algas. Ela vai aparecer durante o período de verão, em que os solos eles não estão congelados, né? O solo acontece o degelo da camada superficial do solo, e essa tundra vai aparecer. Eu falo para os meninos que é uma planta que não tem pau, é uma planta que não tem madeira na planta, é como se fosse uma suculenta, por dizer assim. O subsolo permanece congelado e é uma das razões para que não há materiais de árvores de grande porte na região. Lembrando que a tundra ela é mais comum, ela vai ser comum na região norte do planeta,
já que a Antártica as camadas de solo de gelo são mais profundas. As coníferas coníferas, taigas ou florestas boreais, que são basicamente a mesma coisa, caracterizada por ser aciculifoliadas. É isso aí. São folhas em formato de espinhos. Ela tem uma casca mais grossa, em formato de cone. É uma adaptação ao período de geadas dessa região, que ainda é uma região mais fria. É um tipo de vegetação com pouca diversidade, tanto de questão da vegetação quanto na diversidade de animais, devido à adaptação mais difícil a climas mais rigorosos em determinados períodos do ano. A gente está falando de um tipo de vegetação muito aproveitada para a indústria de celulose, no caso do Canadá, e que vai ser presente também na região da Sibéria, ali na Rússia. Ali. As áreas mais extensas de floresta de taiga vai ser no hemisfério norte, já que no hemisfério sul você tem poucas áreas de terras continentais que atingem essa região do planeta, né? Esse círculo do planeta aí, círculo ártico, no caso. As florestas coníferas, taigas, boreal, eu sempre falo que é a floresta de Faber-Castell, a floresta que aparece no filme do Wolverine, quando ele começa quando mata a mulher dele lá, ou pelo menos finge que mata a mulher dele lá. As florestas de clima temperado, você já começa a trazer para um clima mais aquecido, um clima mais quente, você começa a aumentar a sua biodiversidade, a sua diversidade da fauna e da flora. Essas florestas de clima temperado, elas possuem a característica de estações do ano muito bem definidas, logo você vai ter plantas resistentes a verões um pouco mais quentes e a invernos mais rigorosos, em alguns casos, né, algumas regiões mais específicas aí. É uma região muito impactada pela ocupação humana, haja visto que regiões ali do Nordeste dos Estados Unidos, da Europa, eram todas compostas originalmente por florestas temperadas. Então, é um tipo de floresta que é muito impactada pelas ações humanas e é isso que é muito cobrado de vocês, além das localizações e as relações entre o clima e o tipo de vegetação, é muito cobrado de vocês nas questões a relação entre o ser humano e os tipos de bioma. Onde que você tem biomas de clima mais inóspito, né, clima frio, por exemplo, a floresta de taiga boreal, elas vão ser muito exploradas em algumas regiões específicas e vai ser explorada por um extrativismo econômico e não retirado para a ocupação humana, que é o caso das florestas temperadas. As florestas mediterrâneas, também chamadas de maquios chaparrais, são típicas de clima mediterrâneo, um clima próprio. Lembrando que o clima mediterrâneo é o clima em que os verões são quentes e secos e os invernos são frios e úmidos. Chove no inverno e os verões são áreas de clima seco. A gente vai ter regiões mediterrâneas na Ásia, a gente vai ter ali na África, na América do Norte, e a parte mais extensa de clima mediterrâneo está no sul da Europa. Né? O nome Mediterrâneo, coincidentemente, em função do mar Mediterrâneo. É um tipo de vegetação arbórea, arbustivo e herbáceo, ou seja, tem árvores, tem arbustos e tem vegetações herbáceas, como se fosse um capim rasteiro. É uma vegetação parecida, o porte da vegetação é parecida com o cerrado brasileiro. No caso da Europa, foi desmatado para o cultivo das oliveiras ao sul do continente europeu, na região da Itália, da Grécia, na regiãozinha ali do mar Mediterrâneo. Já está quase acabando o final. As florestas equatoriais e tropicais podem ser caracterizadas, elas são difíceis de distinguir uma das outras, são florestas ombrosas com elevadas umidades, pode estar em regiões da linha equatorial do planeta, que tem as zonas de convergência dos ventos convergentes ali, que vai criar aquela zona de convergência equatorial, intertropical, que vai criar naturalmente uma região muito chuvosa, que a gente já falou quando falou de climas, né? Ou podem ser, no caso do Brasil, por exemplo, florestas tropicais de faixas litorâneas influenciada pela maritimidade. Normalmente, aí das áreas das florestas mais equatoriais do que tropicais,
se a gente for conseguir distinguir uma da outra, a gente tem nas florestas equatoriais os solos mais lixiviados. Lembrando que o solo lixiviado é quando você tem os solos perdendo minerais das camadas superiores para as camadas inferiores. Isso vai fazer com que há um empobrecimento do solo, fazendo a relação entre clima e solos. Os climas mais chuvosos, você tem solos mais profundos, só que no caso das regiões equatoriais, você tem solos muito lixiviados, porque chove muito, os minerais vão descer para as camadas mais profundas. É um problema que aí já tem uma relação também com as ações do ser humano, né? É o problema da recuperação das florestas equatoriais, né? Você, no final do tópico finalzinho aqui tem as atividades extrativistas na região para demarcação de agricultura e normalmente não se consegue produzir com tanta eficiência nesses solos, porque são solos empobrecidos. Obviamente, com o desenvolvimento de tecnologia, com inserção de agroquímicos, tal, já é possível já fazer algumas correções, só que demanda muito custo, né? Além de que existe uma importância na dinâmica climática de você manter a floresta em pé. São florestas latifoliadas, folhas grandes, com grande evapotranspiração, né? São regiões, são florestas, são elementos vegetais que mantêm uma dinâmica, um equilíbrio climático na sua região quando ela numa área de extensão maior. São perennifólias, não perdem folhas, diferentes das caducifólias dos tropicais, dos climas tropicais ou do clima temperado, onde há estações do ano que as folhas vão cair para se preparar para o inverno, né, para não perder muita água. Nesse caso aqui, você tem folhas perennifólias, já que você tem chuva disponíveis em maior abundância. A diferença principal, apesar de ainda não ser muito acordado, tentei dizer no livro de vocês, entre as florestas tropicais e equatoriais, seria o adensamento dessas florestas e o porte das árvores. Por um entendimento de causa, na região nossa aqui, que a gente tem a Mata Atlântica, né, que é uma floresta tropical, na reserva de Soretama e da Vale do Rio Doce. Para quem já visitou a área da floresta, que já adentrou para a área da floresta, você vai perceber que existem microbiomas dentro dessa floresta, existem áreas em que o solo tem manchas de areia, por exemplo, que você vai ter uma composição de árvores com menor altitude. Você tem até elementos do cerrado, elementos da caatinga no meio dessas florestas tropicais. Nas florestas equatoriais isso é menos comum, porque você tem um excesso de chuva, você tem uma quantidade de chuva muito grande durante o ano todo. Apesar do solo empobrecido pela lixiviação, você tem um processo chamado de autofagia, ou seja, as florestas são autofágicas e elas fornecem a matéria orgânica para a própria floresta. Então, você vai ter um tipo de solo muito similar em áreas muito grandes. Já no caso das florestas tropicais, você já tem, é mais comum você encontrar manchas de outros biomas de vegetação em algumas áreas de solos diferentes. Já falei das atividades extrativistas, lembrando que no Brasil a gente tem a floresta equatorial, a floresta amazônica, e a gente tem as florestas tropicais, a Mata Atlântica e as florestas litorâneas. No caso da Mata Atlântica no Brasil, a gente vai falar isso na outra, até alguma coisa para falar na hora que vem. As pradarias e as estepes são dois tipos de vegetações muito parecidas, porém classificadas com algumas diferenças entre uma e outras. Ambas possuem índices pluviométricos baixos, só que comumente bem distribuídos, principalmente nas áreas de pradarias. As pradarias são mais úmidas, as estepes são mais áridas. No caso do Brasil, aqui, a gente tem as pradarias lá no Rio Grande do Sul, nos Pampas Gaúcho. A baixa umidade faz com que a gente tenha árvores com menor porte vegetativo, além de que nessas regiões você pode ter um clima tanto frio quanto mais quente. O que vai interferir nisso aí é a distribuição de chuva e temperatura no lugar. As estepes normalmente estão estão na transição entre as pradarias e as regiões de deserto. Logo, as estepes elas vão ser mais secas, mais áridas que as pradarias. Ambas podem ser encontradas em climas quentes e em climas
frios. Lembrando, galera, que lá no início, eu não sei se eu pulei isso. Ah, não. Climas quentes, climas frios. No Brasil, a gente tem os campos gaúchos como exemplo de pradarias. Muito bem. As savanas normalmente são estabelecidas em áreas limítrofes aos desertos, né, onde você não tem a disponibilidade de chuva para a formação das pradarias e das estepes. Você tem a formação de gramíneas e arbustos. No Brasil, a gente tem o cerrado com um tipo de vegetação semelhante à savana, onde que, né, você tem estações do ano chuvosa e estação seca. No caso da pradaria na estepe, você tem um volume de chuva mais bem distribuído durante o ano. No caso da savana, você tem estação mais quente, uma estação do ano chuvosa e uma estação do ano mais quente. No caso do Brasil, influenciado pela floresta amazônica. No caso da África, influenciado pela floresta do Congo. Acredita-se que os animais carnívoros, o leão, por exemplo, é adaptado a esse tipo de vegetação, já que você tem áreas mais abertas e fácil de você correr atrás do bichinho que você vai comer. As plantas caducifólias, apareceu esse nome caducifólias por aqui, são plantas que caducam, que perdem as folhas para diminuir as taxas de evapotranspiração. Cadê? Tá terminando? Foi. Vegetação desértico, tipos de deserto diferentes mantêm uma mesma regularidade, que é a questão da escassez da água de chuva como característica. Eu posso estar falando de um clima desértico gelado ou um clima desértico quente. No caso do clima desértico gelado, a baixa taxa de evapotranspiração se dá pela ausência de calor. No caso do clima do deserto quente, é pela baixa taxa de umidade. Porque lá na Antártica, lá no Ártico, você tem muita umidade disponível, mas você não tem taxas de evapotranspiração suficiente para criar clima chuvoso nessas regiões. Quando precipita, cai em forma de neve. Então, as vegetações, elas vão se adaptar no processo chamado de xeroformismo, adaptação para reduzir a evapotranspiração, e é comum a gente encontrar os cactos, cactáceas. Vocês reparam, galera, que depois do deserto, a gente já vai para o nosso último tipo de vegetação, que é a vegetação de montanha, e não apareceu uma vegetação aqui que a gente conhece muito bem, que é a caatinga. A gente vai falar na próxima aula, mas a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Ele nem é um deserto, nem é uma savana, nem é uma estepe, né? É um tipo de bioma brasileiro. Por fim, a gente tem a vegetação de montanha. A vegetação de montanha pode ser influenciada pela sua localização geográfica, onde você vai ter a costa Barlavento e a costa Sotavento. Ela é influenciada pela disponibilidade de umidade e pela sua altitude. No caso da costa Sotavento, como é o lugar mais seco, você vai ter um predomínio de estepes. Na costa Barlavento, como você tem disponibilidade de umidade, a gente vai ter nas áreas mais baixas, né, se localizada uma região de clima quente, por exemplo, a cordilheira do Himalaia, a gente vai ter uma vegetação de florestas típicas de tropical, semelhante à equatorial. Depois você vai ter uma estratificação de acordo com a temperatura ambiente ali. Você vai ter a faixa de pradarias, você vai ter a faixa de coníferas e, por fim, no que se chama de topo de neve eterna, você vai ter em áreas que o solo ele está disponível ali, a formação de tundras. Lembrando que, diferente das áreas dos polos, nas áreas de montanha você tem um maior escoamento das águas congeladas, e isso favorece a manutenção da vegetação naquele ambiente ali, porque você não vai ter a alternância de períodos de invernos rigorosos e períodos de verões, no qual vai ter um afloramento do solo superficial ou degelo do solo superficial, no caso da neve eterna, no caso dos topos de monte. Isso é uma condição, isso é um fator climático permanente, isso não vai se alterar, né? Porque a gente está falando da altitude da montanha, a montanha não vai um dia ficar mais baixa do que no outro dia. Ela vai se elevar, mas isso é um tempo geológico, não é um tempo histórico, que nos permite fazer análises sobre isso. Tudo tranquilo, galera? É um resumão do que está no livro. Não sei se vocês já leram.
No livro de vocês, na metade do conteúdo, tem alguns termos utilizados. Eu acredito que vocês veem esses termos também em biologia, né? Eu não quis colocar aqui para não ficar cansativo, porque o termo já está aí, é só vocês entenderem e, em alguns casos, dar uma decorada sobre o tipo sobre esses teminhas aí. Fica fácil de vocês entenderem, decorarem ou aprenderem, da forma que achar melhor, quando vocês associam esses termos aqui aos tipos de vegetação no qual eles são aplicados. Fica mais fácil de vocês compreenderem. Muito bem. Sobre as questões do livro propostas para a sala de aula, vocês vão perceber que eles vão cobrar de vocês sempre as relações de clima, de localização geográfica, tipo de vegetação, associado com o tipo de clima. Tipo de clima. Haja visto que você tem as zonas térmicas do planeta que faz com que os tipos climáticos dos polos sejam diferentes dos tipos climáticos nas regiões equatoriais e, obviamente, a vegetação também vai ser diferente. Tem as questões propostas para a sala de aula, as questões propostas no sistema também. Vocês fiquem à vontade para fazê-las e, se tiver dúvidas, é só me perguntar. Eu acredito que seja um tema mais tranquilo também. Muito revisional. Bom, galera, alguma dúvida? Algum questionamento? Cri. Não, professor, eu tô de Alguém tá boa. aí? Murilo, sempre aparece aqui. Tá de boa, Murilo? Deu para entender, meu filho? Deu. Me mata a curiosidade aqui, por média, você leu o conteúdo antes? Que você... antes. Não, né, Murilo? Eu tô tentando agora. Eu comecei agora. É que eu não... Professor, eu sou a pior pessoa para estudar em casa que existe. Eu não consigo estudar em casa. Sou horrível estudando em casa. Mas O que é as aulas online. O legal de vocês lerem antes é que, assim, eu pego o conteúdo do livro e vou tentar explicar o que está aqui. Às vezes eu explico coisas que vocês já sabem e às vezes eu pulo alguma coisa que vocês poderiam ter dúvidas. O legal de vocês lerem antes é que a gente pode gerar um processo de debate, de questionamento ao que está no livro. Então, quando vocês só ouvem, a gente cria essa limitação para as nossas aulas. Então, assim, já que esse é um conteúdo mais tranquilo, e eu imagino que vocês vão conseguir acertar facilmente as questões que estão propostas aqui, dá uma lida no próximo conteúdo, na próxima aula, para a gente poder debater alguma coisa, entendeu? Para ficar mais dinâmico e para, de repente, ir cessando as dúvidas que vocês possam ter. Porque, às vezes, vocês leem depois, fazem atividades depois, têm dúvidas, mas a aula é só semana que vem. Vocês não lembram de perguntar, não anotam, enfim. E aí as dúvidas vão ficando. Já que a gente tem um momento e dá para debater, a gente pode fazer isso. Tranquilo? Tranquilo. Minhas letrinhas favoritas. Beijos para vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus.